Paz do Senhor para todos, graças a Deus. Essa é mais uma edição do Culto Racional. Esse é um programa que tem a pretensão, eu chamo de pretensão, porque nós abraçamos um desafio que para nós nos leva a certos limites mesmo, né? De discutir temas complicados, mas Deus tem nos dado graças, né? Para a gente poder avançar aqui dentro da nossa limitação. Então nós temos essa motivação de trazer certos temas que estão relacionados, correlacionados com a fé cristã e que estão aí no nosso contexto, né, dos dias de hoje, na realidade que estamos vivendo, e temas que a gente sabe que de fato tem afetado internamente, externamente a fé, a prática da nossa fé aqui nesse país. E sempre nós buscamos, né? Buscamos a resposta desses conflitos, né? Dessas dificuldades nas palavras do Senhor Jesus. Então estamos aí numa série de diversos programas, abordando diversos temas e ultimamente estamos falando de um projeto mundial, nós identificamos como um projeto contra a família, contra a igreja, financiado por poderosos, financiado aí por organizações importantes como a ONU, e a gente está destrinchando certos documentos, mostrando para vocês aí que está nos acompanhando, só para dizer, né, que nós estamos alertas, nós estamos espertos, nós não estamos enganados, estamos sabendo sim as coisas que estão acontecendo, e não queremos ficar ignorantes com respeito a isso, mas entendemos que o Senhor Jesus já havia nos alertado, a sua santa palavra já havia nos alertado sobre as coisas que nós passaríamos aqui nesta terra. Bom, mas antes disso, eu gostaria de convidar a todos para uma oração. Vamos orar ao nosso Deus e começar o nosso programa de hoje. Ó bendito Salvador, glorificado, exaltado é teu nome, Senhor, nesse momento especial no qual estamos na tua presença, Senhor. Nós rogamos a tua orientação, rogamos ao Santo Espírito que o Senhor esteja conosco, que haja uma ministração da palavra que o Senhor revelou aos homens nesta noite, aos nossos corações, Senhor. A nós aqui do estúdio e também aqueles que estão sintonizados, Senhor, que sejam profundamente abençoados, Senhor, com a Tua Palavra, que a Tua Palavra os alcance onde estiverem, Senhor. Só o Senhor conhece a necessidade de cada coração. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz, o Teu alerta, a comunicação que vem do coração de Jesus para os nossos corações. Só o Senhor sabe que cada um de nós necessita, não o que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fale, portanto, conosco, nos dirija, abençoa, dê-nos a direção, a iluminação, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois de orarmos, eu gostaria de convidar vocês para uma leitura de alguns trechos da Palavra de Deus. O primeiro que vamos ler é Mateus, capítulo 21, versículo de 1 a 11, tá? E hoje nós vamos discutir o que Jesus falou sobre a traição, né? Será que nós traímos Jesus com um beijo, né? Eu digo com um beijo porque é típico, né? É conhecido no mundo todo o fato de que Judas, um dos seus discípulos, que esteve ali na intimidade, na comunhão, né? Ele foi o que traiu Jesus, e traiu usando de uma prerrogativa, assim, de um fato, de um costume, né? Extremamente honrado naquela comunidade, que foi um beijo. Esse beijo, ele só era dado a pessoas de muita intimidade, né? Um amigo muito íntimo, do coração,
Até hoje você tem culturas que beijam, né? Nós aqui do Ocidente terminamos fazendo isso de uma forma social, quando um apresenta o outro, aí beija aqui, beija ali, mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de uma cultura milenar, né? De uma cultura oriental, que beijava o seu amigo, beijava aquele que lhe considerava como o amigo mais íntimo, mais profundo. E quando Judas entregou Jesus, ele o beijou. E Jesus disse, com um beijo você faz isso, exatamente para enfatizar. Como é que você me trai, né, com esse símbolo tão honrado entre nós, da nossa cultura? E foi isso que aconteceu. E a pergunta e nós hoje que dizemos que somos discípulos de Jesus, nós o traímos? Será que trair a Cristo é só quando nós resolvemos abandonar a fé, sair da igreja, né? Não quero servir mais a Deus, é isso que é trair? Ou nós podemos no nosso dia a dia, mesmo cultuando, mesmo sendo membro de uma igreja, será que nós não traímos Jesus também? Observe que a traição só cabe entre um mestre e um discípulo, né? Um mestre e um discípulo, do ponto de vista que estamos vendo aqui, é isso. Então, eu sou um discípulo e isso implica de que eu estou aprendendo com Jesus, né? E é nessa caminhada que eu posso, em algum momento, né, trair o meu mestre. É possível isso acontecer? É possível, sim. Cada dia nós somos desafiados por uma corrente que está ao nosso derredor, né? Nós estamos mergulhados no mundo, cuja lógica é anticristã, né? Estamos mergulhados nesse mundo que todo dia nos estimula, nos provoca para nós nos vendermos, adotarmos a sua ideologia e abraçarmos, né, a sua maneira de pensar, que nós já abandonamos quando recebemos a Cristo, e se fizermos isso, é mesmo que voltar, como a própria Bíblia diz, como o cão voltando ao vômito. E muitas vezes, na nossa prática diária de fé, acontece isso, apesar de estarmos com a Bíblia na mão, cantando no coral, visitando a igreja, dizimando, né? Mas, na hora do vamos ver, nós traímos o Senhor Jesus, né? Eu vou ler o texto que ele dá uma introdução sobre essa ideia. Olha só, e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. Mateus 21. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre o jumentinho, filho de animal de carga. E indo aos discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é esse? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Por que estamos trazendo esse texto?
Esse texto, se a gente observar cuidadosamente, é um dos momentos que Jesus abertamente se declara rei, se declara senhor, né? Ele manda um recado para as pessoas: olha, o rei e o senhor está indo até vocês, né? O rei dos reis, senhor dos senhores. E a reação do povo, né, foi uma reação belíssima, né? Porque o povo se uniu a Jesus nesse momento que ele se declara rei. Tanto que o povo, quando sabia da sua vinda, começou a jogar suas vestes no chão, né, como se fosse assim um tapete para que o rei passasse. Outros, talvez por não ter tantas vestes assim, né, colocaram, como diz aqui, cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho, reconhecendo de fato que aquele homem de Nazaré da Galileia era o rei, era o filho de Davi, era o Messias, portanto, o rei dos judeus. O povo reconheceu e se congratulou naquele momento. Foi um momento importantíssimo de reconhecimento de Jesus como rei, como Senhor. Muito interessante. E o que há de especial nisso? Há algo muito especial. Primeiro é que o povo, né, enquanto povo, desperta-se e reconhece ao Senhor, né, como Messias. Segundo, é que, lamentavelmente, por trás de todo aquele ambiente, existia uma pressão política. Observe, uma pressão política para prender Jesus, para prender seus discípulos. Então, aquela pressão já começava, né? Isso aqui foi mais ou menos, não sei exatamente, não tem datas, né? Mas a gente pode dizer que já a pressão já acontecia. Jesus já tinha tido diversas dificuldades aqui com os fariseus, que já tinham sido desmascarados por ele, tá? Já existia a intenção de matá-lo, ele fugiu alguns momentos, né, de certas tramas que queriam matá-lo, e o povo, né, este povo aqui que o recebe, começou a perceber a pressão política daquele momento. Não foi neste momento, mas lá adiante, quando esse povo foi questionado, quando esse povo viu os líderes religiosos, né, junto com o poder romano, rejeitando a Jesus, né, declarando que ele era um falso, que ele não era nada disso que dizia, que ele estava corrompendo as multidões, né, que ele era um falsário. Quando os líderes religiosos começaram a mostrar o seu poder, né, e o povo começou a ceder à pressão política, e é essa mesma multidão que lá adiante vai dizer: crucifica-o. Ora, haviam reconhecido Jesus como Senhor, né, como Rei, e agora, por causa de uma pressão política, de quem mandava ali, naquela época, o povo simplesmente muda de casaca, né, e entrega o Filho de Deus, e diz: crucifica-o. Escolhe um marginal, né, escolhe alguém indigno. Era um costume de, naquela época, liberar alguém da prisão, e a agência de Roma, do governo de Roma, pede para aquele povo escolher. Quer dizer, o próprio governo estava querendo dar uma chance, né? Não, vamos deixar, vamos ver se eles escolhem pelo menos Jesus, que não foi nenhum baderneiro, não foi nenhum assassino, não foi nenhum marginal, era apenas um homem que estava pregando a palavra de Deus e estava incomodando alguns poderosos da religião. E Roma disse: olha, eu não vejo crime nenhum nesse homem. Roma disse isso, mas a pressão do governo eclesiástico, vamos dizer assim, dos líderes religiosos, eles queriam matar Jesus. Na realidade, quem matou Jesus foram os judeus, sim.
É porque eles, que estavam sob o domínio dos romanos, não tinham direito de matar. Eles tinham direito de prender, mas matar não. Para matar, eles precisavam da espada romana. Eram os romanos que executavam aqueles que eles queriam matar. Por isso que eles consultaram os romanos. Senão, Jesus já teria morrido muito antes de chegar a qualquer autoridade romana. Então, eles fizeram a trama toda, colocaram o povo contra Cristo e levaram até as autoridades romanas com muita pressão. E a autoridade romana, para não estar, digamos assim, diante de uma revolta do povo que os líderes religiosos estavam provocando, né, teve que ceder. Porque a autoridade romana disse assim: eu não vejo nenhum crime nesse homem, rapaz. Qual é o crime que esse homem fez? Só porque está discordando, chamando vocês de hipócritas? A gente sabe que vocês são hipócritas. Então é crime chamar vocês de hipócritas? E aí, por conta da pressão política, e aí é pressão política religiosa, né? A política que os religiosos estavam fazendo. Roma apenas executou. O povo simplesmente traiu o seu rei, traiu o seu senhor, né? E hoje eu vejo nesse país, neste Brasil de 2013, já indo para 2014, eu vejo nesse país, nós da comunidade evangélica, com a prática evangélica que está acontecendo nos nossos dias, diante de tantos escândalos, diante de tanta pregação e comunidades que não estão pregando o Evangelho de Jesus, apesar de usarem o nome de Jesus, envergonhando o Evangelho, diante de uma realidade como essa, eu não sou melhor do que ninguém, volto a dizer, mas estamos diante da Palavra de Deus, que é a nossa juíza. Eu só posso dizer que nós estamos, sim, com certas práticas que estão acontecendo, práticas de comunidades como um todo, de certas lideranças, de pessoas que deveriam ser exemplo para o povo de Deus, né? Diante dessas práticas, nós estamos, sim, traindo o Senhor Jesus, traindo seus ideais. E muitas vezes, e o que está acontecendo é por pressão política. Eu estou apresentando slides aqui, e há muito tempo apresentando documentos nacionais, documentos internacionais, que demonstram que há uma campanha mundial, né, contra a igreja do Senhor Jesus, contra a família, contra os ideais de Deus, contra aquilo que Deus estabeleceu. Isso é uma campanha mundial, que se distribui no mundo todo, e particularmente no Brasil. Esse governo que está aí incorporou esses ideais malignos, instituiu a iniquidade nos documentos aí do governo, tá? E quando a gente precisa que o povo de Deus se manifeste em favor dos ideais de Deus, em favor da fé, o povo se divide, né? Cada um com seu rebanhozinho, né? Dizendo que é seu rebanho, quando de fato o rebanho é de Cristo, né? E nós nos dividimos, nós traímos os ideais de Deus e ficamos do lado de um governo ímpio que está instituindo o aborto, o casamento homossexual, né? O kit gay para doutrinar as nossas crianças, golpeando a Constituição brasileira, tá? E outras mazelas que esse governo está fazendo. Acabaram de aprovar uma lei agora que para uma mulher registrar a criança, não precisa que o pai autorize, vá junto, assine o documento, não. Basta ela dizer o nome do pai e ponto final. O pai não precisa nem saber disso, só vai receber a rebordosa depois. É muito interessante essa lei, né? Quer dizer, uma mulher pode dizer: não, meu filho é de Silvio Santos. Silvio Santos é o pai de meu filho. Silvio Santos agora, por causa dessa lei, vai ter que se virar para pagar um exame de DNA para provar que o filho não é dele. Muito interessante. São coisas absurdas que está acontecendo no nariz da população brasileira, minha gente. Esse governo aí. Bom, vamos voltar aqui para Mateus. Olha o que Jesus falou
sobre aqueles que se dizem seus discípulos e na hora do vamos ver, negam, né? Não fique pensando que esse mundo que está aí, cuja lógica é anticristã, é maligna, é satânica, vai ficar nosso amiguinho se nós defendermos os ideais da nossa fé. Não se engane, meu irmão. Espera aí. Que comunhão há entre as trevas e a luz? Que comunhão há com aquilo que Deus diz, revelou na sua palavra, e aquilo que o mundo diz? Só que a turma quer ficar do lado da maioria, quer ficar confortável, quer ficar politicamente correto, né? Eu estava conversando com pastores, um pastor amigo aqui, que inclusive tem programa aqui nessa TV, e ele falando que ele foi tocar no assunto do casamento gay, que eu toco aqui todo dia, e alguns pastores amigos dele disseram assim: rapaz, que mundo você é? Se atualize. Quer dizer, já estão adequando a mensagem do Evangelho a uma lógica maligna do governo por causa da pressão política. Logo, logo vão estar dizendo: crucifica-o, como fizeram com Cristo. É assim, é? Olha o que Jesus disse aqui, Mateus 10, 32. 10, 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Confessar a Jesus é dizer o que ele pensa. Dizer o que ele pensa é pregar a palavra que o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Jesus, revelou. Os ideais de Deus, o que Deus pensa está aqui, o que Deus pensa sobre as nossas vidas, sobre o que nós precisamos, está aqui nas Santas Escrituras. O que Deus pensa está aqui. Eu tenho que defender isto aqui, doem que doer, inclusive em mim. Então, eu não tenho que defender ideais de outras vozes. Sabe o que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E elas não vão ouvir a voz do estranho. E o que está acontecendo hoje é uma parte da comunidade evangélica, não vou aqui citar, e essa parte aí não é uma comunidade específica. É você somar os evangélicos todos, você vai encontrar nas diversas denominações ou currais, você vai encontrar pessoas que estão ouvindo a voz do estranho, não ouvem mais a voz do Senhor Jesus. Estão se vendendo a essa lógica, essa pressão política maligna que há no mundo, estão traindo o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que no final dos tempos os dias serão difíceis e muitos vão apostatar a fé. Sabe o que significa apostatar nesse texto de Timóteo, 1 Timóteo 4? Apostatar não é sair do meio cristão, não é desviar, como vulgarmente a gente chama. Apostatar naquele texto significa, sabe o quê? Rejeitar a fé e permanecer no ambiente de fé, combatendo a fé. É isso que é apostatar. Verdadeiros apóstatas que estão dentro das igrejas, dentro das denominações, doutrinando contra Cristo, né? Se não tivermos cuidado, prezados, as nossas igrejas podem se tornar verdadeiras incubadoras de anticristos, por causa de uma pregação que não é a pregação genuína do Evangelho. E esse povo vai para o púlpito e fica lá pregando a sua própria conveniência, e não o Evangelho de Jesus. Estão negando a Cristo, sim. E por que a Bíblia diz que nos últimos tempos vai acontecer isso? O texto continua dizendo: apostataram a fé porque deram ouvidos a doutrinas de demônios. Quem tem mais interesse em se infiltrar em nosso meio e nos doutrinar é Satanás e suas agências. Ele é tão ousado que ele quer que a igreja seja um agente dele aqui na terra. Como é que uma igreja é agente dele aqui na terra? Quando ela tem uma pregação, uma liturgia, um modus operandi que endeusa os homens,
que não ganha uma alma para Jesus, que não prega o evangelho genuíno de Jesus Cristo, que trai a Jesus. Essa é a igreja evangélica satânica. Tem um bocado assim, né? Não vou dizer que a igreja que eu faço parte é melhor, não. Eu não uso essa filosofia de estar falando dos outros, né? E achando que nós somos os bonzinhos. Não é isso que eu estou dizendo aqui, não. Quem tem que ser honrado aqui não sou eu, nem é a Assembleia de Deus da qual eu faço parte, não. Quem tem que ser honrado sempre é o Senhor Jesus, é a sua palavra, né? Os batistas têm que obedecer a palavra de Deus, têm que amar a palavra de Deus. Os presbiterianos também, né? Os assembleanos também. Todos nós temos que nos submeter à santa palavra de Deus. Todos nós. É a única chance que nós temos de sermos verdadeiros discípulos de Jesus, né? Não tem bonzinho nisso não. Agora, não é porque está tudo apodrecendo que eu vou ficar aqui fazendo uma pregação hipócrita dizendo que está tudo bem, né? Eu não sou os profetas lá da época de Jeremias, não, que Deus estava usando Jeremias dizendo, está tudo mal, se arrependam. E os falsos profetas dizendo, não, está tudo bem. Olha o templo aí, como é suntuoso, bonito, maravilhoso. É a casa de Deus, Deus mora ali naquele templo. Como é que vem uma nação inimiga nos atacar, destruir Jerusalém, destruir, né, o templo, se Deus está aqui? Entenderam tudo errado aqueles falsos profetas. Eles não entenderam que Deus estava comprometido com sua santidade, né? O mundo pode mudar, o Brasil pode mudar, o povo evangélico pode mudar, pode até se corromper, mas Deus continua imutável, né? Deus continua santo. E a referência que eu tenho que ter para a minha vida é a santidade de Deus, né? Deus, o Senhor Deus não deixou uma palavra sequer, uma vírgula sequer na sua revelação para a igreja batista, ou para a igreja metodista, ou presbiteriana, ou Assembleia de Deus. Não deixou uma cartinha, nem uma frase para qualquer uma dessas denominações. Mas ele deixou a revelação para o seu povo, para os nascidos de novo, para aqueles que amam a Jesus Cristo, para aqueles que entregaram sua vida e que nunca vão negar ao Senhor Jesus. Bom, Lucas 12, 8, olha o que diz aqui. Lucas 12, versículo 8 e 9. É mais um texto desafiador. 12, 8 e 9 diz assim: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Os anjos de Deus, né? Os anjos são testemunhas do que estamos fazendo, né? Os anjos estão aí como cooperadores, vamos dizer desse jeito, né, do povo de Deus. Estão como conservos, né? Estão a serviço de Deus, abençoando a igreja, né? Os anjos estão, e eu digo a você, eu vi uma vez uma pregação de um pastor de verdade, vou falar o nome, Wilson Guimarães, um menino jovem, da minha época de juventude, hoje já está um pouquinho com a saúde um pouco abalada, mas eu fico feliz quando a gente encontra um homem de Deus, né? E esse pastor pregou para a gente, alguns meses atrás, ele falando, irmãos, os nossos pecados, né, diante das testemunhas. Ele diz que ele acha que quando estamos cometendo as nossas barbaridades, ofendendo a santidade de Deus, com as nossas corrupções, né, com as nossas hipocrisias, com as coisas terríveis que se fazem no obscuro, ele pensa que o anjo do Senhor fica querendo nos exterminar, porque o anjo do Senhor está diante da santidade de Deus. E Deus diz, não, deixa aí, não mata esse fulano não, não mata esse meu filho não, que eu estou esperando ele se arrepender. Nós estamos diante dos anjos do Senhor,
que imagino que se iram quando vê um filho de Deus afrontar a santidade de Deus. Irmãos, estamos diante de um momento importante para essa nação, um momento no qual cada dia os escândalos estão aumentando nesse país, né? O escândalo no meio cristão evangélico, lamentavelmente, e estamos, portanto, diante de um aperto que está vindo aqui para essa nação. Não se engane, mas eu quero dizer que é algo que vai ser maravilhoso para a igreja, porque a igreja está sendo purificada. Tudo isso que está acontecendo é para mapear a igreja do Senhor Jesus aqui nesse país. Quem de fato vai até o fim com a sua fidelidade ao Senhor? Quem de fato vai até o fim, né, com os ideais de Deus, porque ama Jesus, porque realmente teve um encontro com o Senhor Jesus? Esse é o nosso desafio, porque se a gente ficar, né, com essa fezinha, né, de araque, fazendo de conta, essa fé materialista, essa fé ateísta, que usa Deus para seus próprios interesses, essa pregaçãozinha maldita, que não é a pregação do Evangelho de Jesus, estamos continuamente negando ao Senhor. E ele disse, sabe o quê? Quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Será que estamos negando a Cristo? Essa é a pergunta. Será que questões e pressões políticas vão nos fazer abandonar os ideais de Deus? Essa é a questão. Eu quero dizer para você que nós estamos diante de uma pressão mundial, né, que eu tenho mostrado aqui, uma pressão da ONU sobre países, né, afiliados a ela, para que esses países cedam as suas políticas abortistas, homossexualistas, né, etc. Eu estou mostrando ao longo da semana, cada dia eu mostro um bocadinho, tá? E, bom, eu chamo isso de farsa da ONU. Será que as conveniências e vantagens que a iniquidade nos oferece, tá, estão nos fazendo dar as costas para Deus? Será, irmãos? Então, vamos ver, né? Vamos voltar lá, vamos lá para os slides de hoje, só são 2 slides, tá? Vamos lá. E vocês da técnica, continuem colocando irmão Delcio. Não precisa botar pastor Delcio, não, porque eu gosto do título de irmão, que é o maior título que existe, viu? Irmão Delcio. Por quê? Porque são os irmãos que vão para os céus, viu? Os irmãos de Jesus, os filhos de Deus. Só esses vão para os céus. Estou dizendo que o pastor não vai, mas o maior título que alguém pode ter é de irmão. Vamos aos slides. Então, nós chamamos de a farsa da ONU, Projeto Mundial contra a Família e a Igreja, tá? Deixa eu trazer de volta. Bom, então, falamos, observe esse quadro de baixo, onde foi prometido que veremos que a ONU está mudando o papel fundamental da família, isso nós discutimos até a semana passada, e o ponto 2, mudando as normas sexuais da sociedade, que a gente começa a falar hoje. O ponto 3, sendo intolerante com a liberdade religiosa. Então, vamos lá para o programa de hoje, que é dia 29. Olha só. Mudando as normas sexuais da sociedade, tá? Há uma norma cultural que diz que a sociedade é importante, que para a sociedade é importante canalizar o casamento, né? A norma cultural diz que para a sociedade é importante canalizar o casamento para quê? Essa é a norma cultural da sociedade. Sociedade de pelo menos 2000 anos depois de Cristo, sem falar do tempo antes de Cristo, né? Então, é importante canalizar o casamento, canalizar para o casamento a sexualidade, a paternidade e a maternidade, né? As diversas culturas no mundo todo aceitam isso, e isso é a norma cultural que os seres humanos aprenderam, né? Com a própria natureza ensinou isso. Então, essa norma cultural garante
a redução da violência contra as mulheres e contra as crianças, garante índices mais baixos de crimes, garante maior união social, garante mais longevidade, garante melhor saúde, garante níveis mais elevados de educação e renda e garante menos casos de nascituros fora do casamento, criados sem um pai natural. O documento da Fagan, The American, de Fagan, né? O autor, American Family. É um documento que aborda isso com propriedade, procure na internet, você vai achar. Então, a norma cultural é melhor do que reformas sociais e leis, né? Observe, a norma cultural é a diretriz que uma sociedade, traga para mim, que uma sociedade do mundo assumiu nas diversas culturas, ao longo de milênios aí, tá? E que a sociedade funcionou exatamente desse jeito, né? Direcionar, canalizar para o casamento o quê? A sexualidade para o casamento, a sexualidade, a paternidade, a maternidade, que garante todos esses benefícios, Isso é maior do que qualquer lei, do que qualquer reforma social que se pretenda fazer. A norma cultural por si só, ela já garante isso, né? Bom, vamos voltar lá. Agora, o que as políticas da ONU estão promovendo nos países afiliados a ela? Olha só o que estão promovendo. Serviços de aborto, contracepção para crianças e adolescentes, redefinições de gêneros, prostituição e educação sexual pornográfica, sexo fora do casamento como norma cultural aceitável. Os relatórios da ONU não apresentam a possibilidade de abstinência sexual antes do casamento. Os relatórios, ao contrário, encorajam abertamente o uso de camisinhas e do controle de natalidade para crianças e adolescentes. Traga para mim. Observe, nós vamos ver, não hoje mais, que eu quero passar um vídeo, semana que vem nós vamos abordar exatamente isso. Enquanto a natureza mostra algo que fez com que a humanidade chegasse onde chegou, essa Organização das Nações Unidas está pressionando o mundo todo para mudar essa estrutura natural, inclusive, tá? Serviço de aborto, quer promover no mundo todo e já está fazendo. Serviços de aborto, contracepção para crianças e adolescentes, as leis estão sendo... a ONU está pressionando os países para mudarem suas leis, para impor, né, essa norma cultural que eles querem que a sociedade aceite de qualquer jeito. Isso é maligno. A quem está atendendo esses interesses? A interesse de quem, né, a ONU está fazendo isso? Tá? É criticável isso. Redefinição de gênero. Quer dizer que homem e mulher agora não é mais o padrão, não. Isso é cafona. Isso é negócio de crente. Isso é negócio de protestante, que é tudo doido. Todo protestante tem, um colega meu me falou, que todo protestante, ele tem essa ideia de teoria da conspiração. Eu disse, e é mesmo. A primeira conspiração que existe no mundo é do diabo e suas agências contra a humanidade. Não podemos abrir mão de aceitar aquilo que a palavra de Deus já nos revelou e a experiência mostra o diabo atuando aí, controlando a forma do mundo pensar. Claro que isso é uma conspiração, tá? Fica aí na sua inocência e sendo boi de piranha, né? E sendo manipulado pelo maligno. Vocês dizem que os crentes são manipulados pelos pastores, isso é uma mentira que existe. Os crentes são libertos. Por isso que eles descobrem, né, essa façanha que existe aí no mundo, né, essa doutrinação. Por quê? Porque a palavra de Deus nos revela o que está por trás de tudo isso. A inteligência está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, sabe o quê? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Significa que o imbecil espiritual não é o povo de Deus, não. É quem não aceita o Evangelho. Diz a Bíblia que eles são imbecis, ó, fechou o entendimento. Bom,
Semana que vem nós vamos avançar a partir daí. E agora eu quero mostrar, né, um vídeo de um certo senador falando sobre quem são os evangélicos aqui no Brasil, tá? É só para você perceber, né, um pedacinho dessa questão. Vamos lá para o vídeo. E agora a próxima batalha do governo. Senador Paim, o senhor que tem um genro pastor, uma filha pastora, Aldifas, você que é de confissão evangélica, esse cidadão disse o seguinte: a próxima batalha, a próxima disputa ideológica será a disputa ideológica com os evangélicos. Olha só, pois estes conservadores, palavras do nosso ministro, nosso não, de vocês do PT, Gilberto Carvalho, conservadores que têm uma visão de mundo controlada por pastores de televisão. Senhor Gilberto Carvalho, lava sua boca com álcool. Lava sua boca com álcool. O senhor precisa aprender a respeitar. Precisa aprender a respeitar. Eu vou te dizer quem são os evangélicos do Brasil. Esses pastores de televisão certamente deviam estar presos mesmo. E deviam ser punidos severamente. Porque esses pastores evangélicos, acho que também os padres da Canção Nova, da século XX, da Rede Vida, que usa o vídeo para incitar movimentos de violência na rua. Esses pastores que ensinam os jovens a usar droga e que coroam a bebida alcoólica. E são esses pastores que são os responsáveis pelos motéis do Brasil. São eles responsáveis pelas editoras de revista pornográfica. São esses pastores que incitam os adolescentes e os jovens a usar crack. Por isso, Gilberto Carvalho, o Brasil está vivendo essa epidemia, porque a culpa é dos evangélicos incitados por esses pastores. Vá procurar sua turma, Gilberto Carvalho. Vá procurar sua turma. Você está brincando com quem? Eu vou te dizer quem são os evangélicos. Gilberto Carvalho, as igrejas evangélicas no Brasil, elas são formadas por ex alguma coisa. As igrejas evangélicas, senador Manato, as igrejas evangélicas, Zezinho, são formadas por ex alguma coisa no seu corpo, César Conago. Sabe quem? Ex-drogados, ex-prostitutas, ex-presidiários, lares destruídos. Você entra numa igreja, você tem todos eles com uma história para contar. Uma história de sofrimento, até o dia que foram alcançados pelo poder maravilhoso e a portentosa mão de Cristo, com a mensagem salvadora do Evangelho. Esses são os evangélicos. Seu Gilberto Carvalho, não são os evangélicos que compram e vendem cocaína no Brasil. O tráfico de droga não é nosso. O contrabando na fronteira não pertence a nós. Seu Gilberto Carvalho, deixa eu te dizer uma coisa, e vou te lembrar. No processo eleitoral da primeira eleição do Lula, senador Paim, no segundo turno, querido deputado Paulo Folleto, o Lula era satanizado no Brasil. E eu recebi a missão de cruzar esse país desatanizando o Lula. E o fiz. 25 dias dentro de um jato, falando 5, 6 vezes por dia no país inteiro. E acabei no Rio Grande do Sul, no segundo turno do Olívio Dutra, dentro do estúdio, no último debate. E esse povo evangélico que votou no senhor, senador Paim, e lhe trouxe para essa casa para ouvir o meu discurso hoje de desabafo dessa fala irresponsável desse ministro meia boca. Vou mais além. Esses evangélicos entenderam. Veio o segundo mandato do Lula. Fizeram a mesma coisa. Cruzei o país, eu e o líder do PT, Walter Pinheiro. O ex-seminarista católico, cristão, como o senhor diz, seu Gilberto Carvalho, que não respeita ninguém. O líder do PT hoje no Senado,
foi trazido a essa casa pelo voto da Bahia com 70% de voto evangélico. Dos irmãos dele de confissão de fé. O Walter Pinheiro é evangélico. Eu sugiro ao senhor que peça à presidente Dilma para fazer uma reunião e tirar o Walter da liderança. Seu Gilberto Carvalho, o senhor se esqueceu da eleição da Dilma? Vocês não se prepararam para o segundo turno, porque o salto estava tão alto que achou que ia ganhar no primeiro. Ninguém esperou que a evangélica Marina crescesse. E infelizmente o debate se deu, deputado Lelo Coimbra, um debate de presidente da República se deu em torno de uma questão: aborto. E sabe por que ele chama e vai lá em Rio Grande do Sul e fala isso? Que nós somos conservadores? Porque ele estava falando para pessoas que são a favor do aborto. Você esqueceu da lição, Gilberto Carvalho? Você sabe por que Dilma foi para o segundo turno? Porque os e-mails diziam que ela era abortista. Um debate que se deu em torno do tema aborto. Aí veio o segundo turno. Ninguém sabia o que fazer. Eu disse para mim mesmo, lá eu não vou. O governador Renato Casagrande, que está aqui, a eleição terminou num dia, no outro dia ele me ligou. Você vai para Brasília? Falei, fazer o quê? O Lula está chamando e a Dilma, porque deu o segundo turno, nós precisamos lá para uma grande reunião. Eu falei, não vou não. Eu não vou não, já fiz isso uma vez, já me enganaram uma vez, não vai fazer a segunda. O Walter Pinheiro me ligou. E me ligou o pastor Everaldo, presidente do PSC, que estava sendo cortejado e bajulado por Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho hoje não atende um telefonema dele, nem olha na cara dele. Olha, é o líder de uma bancada de 16. Não precisa mais. Tentou me convencer, eu falei, não vou. Não vou mais. Eu sei o que se deu no pleito eleitoral municipal. Quero lembrar, presidente Paim, ao nosso querido nada, vou ser hipócrita, vou chamar esse cara de querido não, Gilberto Carvalho. Vossa Excelência estava na disputa com a história que tem para senador no Rio Grande do Sul e era o terceiro. Gilberto Carvalho, você sabe o que eu fiz? Eu vim a Brasília gravar propaganda eleitoral para Paim. Sabe para pedir voto a quem? Meus irmãos evangélicos do Rio Grande do Sul, seu cara de pau. Cara de pau. Você precisa de um vidro de óleo de peroba. Não devo nada a você, Gilberto Carvalho. Muito pelo contrário. O que aconteceu? A minha família me convenceu. Porque o que estavam fazendo com Dilma era uma maldade. Era injusto, não era justo. E como eu imagino que nós vamos sobreviver com justiça? Porque eu ouvi falar do PL 122, dizendo que aquilo estava na conta da Dilma. A Dilma nunca nem mexeu, nem conhecia PL 122, nem sabia de nada disso. Eu que batalhei aqui nesse Senado, Vossa Excelência na Comissão de Direitos Humanos, para poder enterrar o PL 122, que foi uma luta da ex-senadora Fátima Cleide, e nós não deixamos votar. E enquanto estiver aqui, não vai votar. Disseram que foi Dilma. Muita mentira, muita ilação, muita falsidade com aqueles e-mails. Eu vim para cá. Fui para uma reunião. E estava Palocci já caiu. E estava Gilberto Carvalho. E estava Zé Eduardo Dutra. Numa reuniãozinha pequena, numa sala pequena. Manato, César Colnago. Eu olhei para Everaldo, presidente do PSC. Falei, olha bem para a cara de Gilberto Carvalho, você é um mentiroso. Ele já fez isso uma vez. Eu só estou aqui porque acredito em justiça, não é por causa de você não. Porque você é um Deus do Olimpo. Quando subiu ao poder, você nem atende telefonema de ninguém. Agora nós viramos a solução de novo para vocês. Agora eu sou solução de novo para vocês. Então me esqueça que eu não acredito em você. Você é mentiroso. Gilberto Carvalho, falei isso para você, não falei? Você é mentiroso, eu continuo pensando. Eu entrei num jato, César Colago, fiquei 27 dias, cumpri um mapeamento no Brasil para desatanizar a Dilma, para desfazer o que os e-mails fizeram, para que ela pudesse derrotar o seu candidato Serra.
ela cresceu 14% nesse segmento no segundo turno. E seu Gilberto Carvalho acompanhou tudo. Aí Dilma ganhou, ninguém conseguia mais falar com ele, porque aí aliviou, o emprego estava garantido, era ministro de novo, e agora ele vai no Rio Grande do Sul e solta essa pérola. Barriga não dói só uma vez, cara de pau. Barriga dói mais vezes. E sabe, vocês estão loucos para fazer um projeto para acabar com o crack no Brasil, sabe que dia vai acabar? Nunca. A presidente da Secretaria Nacional Antidrogas, uma despreparada, deu uma entrevista na Folha de São Paulo, Manato, dizendo que falar em crack no Brasil de epidemia é uma falácia. Olha que brincadeira. A Secretária Nacional Antidrogas. Mas vocês vão resolver como? Vão botar mais dinheiro no SUS, para que o ministro, aliás, meu grande amigo Padilha, que eu respeito muito, para que ele possa fazer um programa de internação de viciado em crack? Mamãe me acode. Mamãe me acode. Ei, Gilberto Carvalho, você está tentando atacar quem mais tira drogado das ruas desse país? Quem mais devolve filho às suas famílias nesse país? Quem mais enxuga lágrimas de mãe que chora, de pai que se angustia com um filho drogado nesse país? Seu Gilberto Carvalho. Agora, por que faz isso? Porque o programa é diferente, o projeto é diferente, o projeto é de Deus. É o homem que é ganho por dentro, ele é salvo, ele é limpo por dentro, para depois tratar o caráter e a saúde dele. Porque se ele não for limpo por dentro, jamais vai se recuperar, Gilberto Carvalho. Mas já percebi que disso você não sabe nada. Disso você não conhece nada, ex-seminarista. Eu vejo senadores aqui, não sei como eles se comportam, até porque ninguém é tão doido quanto eu. Mas vejo burburinho aqui, ninguém consegue falar bem desse rapaz. Ele mente com muita facilidade, escamoteia, comportamento dúbio. Eu vou falar uma palavra aqui que ele só vai poder me processar quando eu não tiver mais mandato. Safado. Eu acho bom você respeitar, rapaz. Acho bom você respeitar um povo. Acho bom você respeitar as pessoas que promovem paz nesse país. Aqueles que podem subir um morro, ganhar almas para Jesus, abrir uma igreja. Aqueles que podem ouvir um traficante dizer, eu larguei uma arma. Eu fazia minha mãe chorar, perdi a escola. 3 anos na cadeia, mas lá eu conheci Jesus, o Evangelho. Hoje eu estou aqui dentro da igreja pregando Jesus. E Gilberto Carvalho, eu tenho 30 anos que recupero drogados. Ou tu acha que eu não conheço a fórmula? A fórmula é Jesus. Sabe onde eu encontrei? Nas orações da minha mãe quando eu era menino. Então, em defesa da memória da minha mãe, Gilberto Carvalho, que era uma evangélica, eu repudio você. Eu repudio você e lhe peço um favor. Onde você me encontrar, não me estenda a mão, cidadão. Não me estenda a mão. Não me estenda a mão. E quer dizer a você que eu estou representando alguns senadores aqui, que eu comuniquei da minha fala e eles disseram, estamos na televisão assistindo. Porque é tudo que eu gostaria de falar. Nos respeite, Gilberto Carvalho. Você estava falando de quem dos pastores de televisão? De quais os padres que você estava falando? Os padres da Canção Nova, que fazem um trabalho maravilhoso. Os jovens, com os jovens no Brasil, a Canção Nova. Trabalho lindo. Que tem como representante o Eros Biondino. Você estava falando de quem? Da vida? De quem você estava falando? De Silas Malafaia? É? Que é pregador do Evangelho, que tem posições. Porque Silas é contra o PL 122. Porque Silas é contra aborto. Isso lhe ofende? Isso lhe ofende, é? Você estava falando de quem? De Valdemiro Santiago? Que prega o Evangelho abertamente, que manda o doente trazer o laudo do médico. Jesus cura, depois manda voltar no médico e volta. Jesus curou. Você está falando de quem? Quem é desses que está fazendo mal ao país, seu Gilberto Carvalho? Vamos esperar, seu Gilberto Carvalho. Vamos esperar. Eu só quero entender se a sua palavra é a palavra do seu partido. Porque nós temos um pleito eleitoral municipal agora, seu Gilberto Carvalho. E saiba que o nosso povo vota. O nosso povo vota. Atenção, Renê Terranova. Atenção, Silas Malafaia, Robson Rodovalho. Atenção, pastor Zé Wellington, pastor Manuel Ferreira. Os líderes desse país, atenção, Convenção Batista, presbiterianos, maranatas. Atenção, Valdemir Universal. Olha só o que esse rapaz falou. Olha só o que esse rapaz falou.
A sua filha, que é evangélica, é candidata a vereadora, né, pai? E será uma grande vereadora porque se herdou o DNA do seu, de luta pelos menos favorecidos. Se cresceu ouvindo o seu discurso, a sua batalha, e tem Jesus no coração, é ela que Gilberto Carvalho quer enfrentar. Porque ela é fundamentalista, é radical, e tem uma visão tacanha de mundo, muito pequenininha. Visão grande é a sua. Só não é visionário, só é sabido. Que Deus tenha misericórdia de Gilberto Carvalho. Ok, obrigado. Esse aí é um depoimento de um senador da República, né? Falando sobre quem são os evangelhos. Até a próxima semana. Deus abençoe e a paz do Senhor para todos. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.